Há lugares onde pedra não é só pedra, onde a lava não é apenas paisagem, onde tocar o terreno errado pode soar como afronta a algo que ainda permanece ali, invisível. Por séculos, uma ilha no extremo norte tratou essa presença com respeito, cautela e silêncio. E o mais inquietante, isso nunca ficou no passado. Hoje você vai entender por que os Huldufolk seguem vivos no imaginário da Islândia e o que essa história revela sobre o que o ser humano ainda não domina. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Os Huldufolk são o povo oculto da tradição islandesa. Em muitas traduções, aparecem como elfos, mas essa equivalência resolve pouco e distorce muito. Porque na imaginação popular moderna, elfos costumam soar como fantasia leve. Os Huldufolk não. Eles pertencem a um imaginário mais silencioso, mais terrestre e mais ambíguo. São descritos como seres que vivem em paralelo ao mundo humano, não em outro planeta, não em um reino distante, mas aqui, ao lado, em colinas, rochas, campos de lava e lugares onde a paisagem parece guardar alguma reserva. Em muitas narrativas, eles se parecem com pessoas. Têm casas, famílias, costumes e hierarquias. A diferença é que vivem ocultos, nem sempre invisíveis por natureza, mas inacessíveis ao olhar comum. E talvez seja justamente isso que os torna tão fortes. Os Huldufolk não são monstros que rompem o mundo. São presenças que coexistem com ele, em silêncio. Na tradição islandesa, a relação com os Huldufolk não começa com curiosidade, começa com cuidado. Há lugares que não devem ser perturbados sem necessidade, pedras que não devem ser removidas, colinas que não devem ser cortadas, trechos do terreno que exigem respeito, mesmo quando ninguém consegue apontar exatamente o motivo. Em parte, isso pode soar como superstição, mas, em outra camada, funciona como uma ética da paisagem, um lembrete de que nem tudo existe para ser deslocado, perfurado ou dominado. Ao longo do tempo, essas regras se tornaram quase um código invisível, não porque todos acreditassem da mesma forma, mas porque muitos preferiam não desafiar aquilo que não compreendiam por completo. E é aí que o mito ganha força real, quando ele deixa de ser apenas uma história contada à noite e passa a influenciar a forma como uma comunidade pisa no próprio chão. Mas toda regra que atravessa gerações costuma nascer de alguma experiência que ninguém esqueceu. Nas descrições mais tradicionais, os Huldufolk se parecem muito com os seres humanos. Não são pequenos ajudantes de contos natalinos, não são caricaturas. Em muitas histórias, são altos, belos, bem vestidos e reservados. Vivem em moradas ocultas dentro de rochas, montes e colinas. Têm uma organização própria, têm família, têm regras. E em certos relatos, tem até templos, igrejas ou espaços sagrados. Isso muda completamente a atmosfera do mito, porque o que está em jogo não é a fantasia de criaturas exóticas. É a ideia de uma sociedade paralela, um povo inteiro vivendo ao lado do nosso, separado por uma fronteira que raramente se abre. Essa semelhança com o humano é parte do desconforto. Os Huldufolk não parecem radicalmente outros. Parecem próximos demais, como se fossem um reflexo deslocado da nossa própria vida, habitando as fendas do mundo visível. Só que nenhuma imagem como essa nasce no vazio. Ela cresce de uma terra muito específica. A Islândia é um lugar onde a paisagem nunca parece totalmente neutra. O chão ferve em alguns pontos. A névoa muda o horizonte em minutos. O vento impõe respeito. A lava endurecida transforma o terreno em labirinto. E a sensação de isolamento pode ser profunda. Nesse cenário, o invisível não soa absurdo, soa coerente. A crença nos Huldufolk
nasce também dessa convivência com um território que parece vivo, um território que impõe limite, que lembra o tempo todo que a paisagem não foi feita apenas para servir. É por isso que, na Islândia, o povo oculto nunca foi só personagem. Ele se tornou uma forma de nomear a estranheza do próprio mundo, uma forma de dar rosto, regra e memória a forças que cercavam a vida diária. Mas a história dos Huldufolk não se formou de uma vez. Ela foi sendo moldada por séculos de crença, mudança e adaptação. Quando olhamos para trás, a origem dos Huldufolk não aparece como um ponto único. Ela surge em camadas. A mais antiga parece dialogar com o universo da mitologia nórdica e com as crenças em Alfar, os elfos, além de outros seres ligados à paisagem e ao invisível. Mas os Huldufolk, como o folclore islandês passou a descrevê-los, são uma forma posterior desse imaginário, mais próxima da tradição oral islandesa do que de uma figura pronta e fechada da mitologia antiga. Com o tempo, novas explicações foram sendo sobrepostas. Entre elas, duas ganharam força. A primeira diz que, quando Deus visitou Adão e Eva escondeu algumas crianças que ainda não havia lavado. Ao perceber isso, Deus teria decretado que aquilo que foi escondido dele também seria escondido dos homens. Já a segunda versão afirma que, na revolta celeste, certos seres não ficaram nem ao lado de Deus, nem ao lado do diabo. Como punição, foram enviados à terra para viver ocultos em rochas, colinas e montes. Essas histórias não precisam ser tratadas como a origem verdadeira dos Huldufolk. Elas são camadas cristianizadas que ajudaram a reinterpretar uma sensibilidade mais antiga. E isso torna o mito ainda mais interessante, porque mostra como uma cultura preserva o mistério, mesmo quando muda a linguagem usada para explicá-lo. E quando um mito carrega tantas camadas, ele deixa de ser só uma história. Ele passa a influenciar a realidade. Em 2013, uma disputa sobre a construção de uma estrada entre a península de Álftanes e o subúrbio de Garðabær chamou a atenção internacional. Havia protestos do grupo Friends of Lava, preocupações com uma área de lava protegida e a alegação de que a obra afetaria uma rocha ligada a Ófeigskirkja, vista por alguns como igreja ou capela dos Huldufolk. A Suprema Corte da Islândia suspendeu o projeto após a contestação dos defensores da área. O impasse seguiu até que, em 2014, a mediação com a vidente local, Ragnhildur Jónsdóttir, passou a integrar a solução. Em março de 2015, a rocha, com cerca de 70 toneladas, foi içada e transferida intacta para outro local, próximo de formações consideradas mais adequadas. E esse não é um episódio isolado no imaginário islandês. No folclore local, mexer na casa de um elfo sem permissão pode atrair azar imediato. Ao longo do tempo, obras públicas passaram a ser cercadas por relatos de panes mecânicas, acidentes de trabalho e contratempos quase ritualizados sempre que uma rocha sagrada era desrespeitada. Um dos casos mais citados ocorreu em Siglufjörður. Depois de um deslizamento em 2015, operários que limpavam a estrada cobriram com terra a Álfkonustein, a pedra da senhora élfica. O que veio depois fortaleceu a lenda. Um trabalhador se feriu. O rio transbordou sobre a via. Houve novos deslizamentos. Um bulldozer quebrou e até um repórter da televisão nacional atolou na lama até a cintura. Em 2016, a administração de estradas desenterrou a pedra e a lavou. Para uns, coincidência. Para outros, reparação tardia. Outro caso famoso envolve a Álfhol, a Colina dos Elfos, em Kopavogur. Desde a década de 1930,
Tentativas de abrir caminho por ali acumulam relatos de acidentes, falhas de equipamento e abandono de planos. Décadas depois, novas investidas esbarraram outra vez em problemas mecânicos e resistência dos trabalhadores. Há relatos de que até equipes de TV diziam que suas câmeras falhavam ao apontar para a rocha. No fim, a solução foi contornar o local. A estrada passou ao redor da colina, não através dela. Por isso, chamar tudo isso apenas de superstição talvez seja simples demais. Os Huldufolk não persistem porque toda a Islândia acredite neles da mesma maneira. Persistem porque ainda oferecem uma linguagem para algo que a modernidade raramente admite. A ideia de que a natureza não é só cenário, recurso ou obstáculo. Às vezes, o que parece irracional é apenas outra forma de dizer que o ser humano não deveria agir como dono absoluto de tudo o que vê. E talvez seja por isso que o povo oculto nunca desapareceu. Ele apenas mudou de forma. A cultura pop não costuma adaptar os Huldufolk de forma direta, mas reaproveita muitos elementos do mesmo fascínio. Em O Senhor dos Anéis, os elfos aparecem como seres antigos, belos e separados do mundo comum. Em Hellboy 2, o universo feérico é mostrado como uma civilização antiga, orgulhosa e deslocada diante da modernidade. Em As Crônicas de Spiderwick, o mundo invisível existe ao lado da vida cotidiana, escondido por uma camada que a maioria não percebe. E em Skyrim, a atmosfera nórdica, as ruínas, as paisagens frias e a sensação de forças antigas sob a terra retomam o mesmo impulso imaginativo que torna os povos ocultos tão duradouros. Nenhuma dessas obras é uma tradução fiel dos Huldufolk islandeses. Mas todas mostram a mesma obsessão humana, a ideia de que existe um mundo paralelo, encostado no nosso, um mundo que não desapareceu, apenas foi estilizado, suavizado ou transformado em fantasia épica. E talvez seja esse o preço da permanência, sobreviver no imaginário, mas nem sempre com o mesmo sentido, porque no fundo, os Huldufolk nunca falaram apenas de encanto, eles falam de limite. Os Huldufolk podem ser lidos como a personificação de uma ideia muito antiga e muito humana, a de que o mundo não nos pertence por inteiro. Há sempre uma parte da realidade que resiste ao controle, uma parte que pede respeito antes de pedir explicação. Nesse sentido, o povo oculto não representa só seres invisíveis, representa a fronteira entre o visível e o invisível, entre o que pode ser usado e o que deve ser preservado, entre a presença humana e a autonomia da natureza. Talvez seja por isso que esse mito tenha sobrevivido por tanto tempo, porque ele oferece uma linguagem para o desconforto que sentimos quando a paisagem parece maior do que nossos planos, quando a terra parece guardar um direito próprio, quando percebemos que existe uma diferença entre habitar um lugar e possuir um lugar. Os Huldufolk lembram que o mistério nem sempre precisa ser vencido. Às vezes, ele precisa apenas ser reconhecido. E quando tudo isso se junta, o mito deixa de falar apenas da Islândia. Ele passa a falar de nós. No fim, os Huldufolk permanecem menos como resposta e mais como advertência. Eles nos lembram que existe uma arrogância muito humana em acreditar que tudo o que não entendemos deve ser reduzido, medido e dominado. Talvez a força desse povo oculto esteja exatamente aí, não em provar que seres invisíveis caminham entre pedras e colinas, mas em preservar a sensação de que o mundo ainda guarda zonas de reserva, zonas onde o olhar humano não é soberano. E talvez seja por isso que, na Islândia, certas rochas nunca foram apenas rochas, porque algumas paisagens
parecem carregar uma presença que não aceita ser tratada como objeto. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer ou enxergar os Huldufolk para além da imagem simplificada dos elfos da Islândia, já deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que existam seres invisíveis vivendo ao nosso redor? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar com R$2, comprando um Valeu Demais ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 3,99 você se torna um membro curioso, ganhando selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.